Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite, Padre Luiz Alberto. Com muita alegria, nós nos reunimos pelo último dia dessa nossa formação, da Pastoral Familiar da Sub-Região de Campinas, da Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Hoje, nosso tema será Propostas Celebrativas das Filhas e Filhos de Deus. Que nós possamos, nessa noite, pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela possa interceder junto a Deus por cada um de nós. Que nós possamos realmente assumirmos na nossa vida essa nossa formação. Como eu disse ontem, essa formação é muito importante para as nossas famílias e também para a nossa igreja. Que nós possamos começar a tomar mais consciência desses documentos da igreja que fazem muitas diferenças nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas pastorais, ou mesmo, no caso, para os ordenados no seu ministério. Então, com muita alegria, rezamos uma Ave Maria para a nossa Mãe Santíssima, que ela nos olhe, nos acolha e nos proteja de todo o mal, e principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, difícil para o nosso país e difícil também para o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa formação a todos. Padre Luiz Alberto, é com o senhor. Boa noite, Diácono Luiz. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui online nessa última noite desses nossos 3 encontros sobre o escrito de Amoris Laetitia. Para quem começa nos acompanhando hoje, podemos fazer um reassunto daquilo que nós já tratamos nos últimos 2 dias, nas últimas 2 noites. Nossa metodologia consiste em 3 partes: no contemplar, no discernir e hoje nas propostas celebrativas. Na primeira noite, na segunda-feira, nós colocamos então uma fotografia, um contemplar da família hoje, dentro dessa nossa realidade que nós estamos, de uma realidade de pandemia, de uma realidade de tantas dificuldades, e que a família também é alcançada por essas dificuldades e chamada a dar uma resposta ao Espírito Santo diante dessas dificuldades. Nesse sentido, nós falamos sobre a família na Bíblia, nos 3 primeiros capítulos de Amoris Laetitia, depois na família na sociedade, todos os seus desafios que ali estão, e um contemplar da família diante de toda essa dinâmica que precisa dar uma resposta, porque não é qualquer família, são famílias cristãs, famílias que professam a fé no Cristo ressuscitado. Já ontem, nós então, depois de meditarmos sobre o contemplar da família na realidade de hoje, nós começamos a falar sobre o discernimento, o discernir da família. E para isso, voltamos ao Evangelho do Amor com o capítulo 4. Ontem nós vimos o capítulo 4, 5 e 6 de Amoris Laetitia. Lembrando que o capítulo 4 e 5 é o cerne, é o coração de toda a encíclica pós-sinodal. E o capítulo 6 fala, então, de como a família pode aparecer nos projetos pastorais que precisam contemplar essa nova visão de família que Amoris Laetitia traz. E o Papa Francisco, então, depois de 5 anos, uma vez que Amoris Laetitia foi inaugurada ou foi apresentada no dia 19 de março de 2016, logo depois de 2 grandes reuniões dentro da igreja, 2 sínodos, um extraordinário e um ordinário, em 2014 e 2015. Então, o Papa Francisco nos convida 5 anos depois a comemorar esse aniversário de 5 anos de Amoris Laetitia de uma maneira diferente, para que a gente comece a pensar e a cultivar uma nova cultura pastoral que contemple a família, o discernimento, a formação da consciência e a vivência da fé cristã.
pois identifica-se uma ruptura, uma distância entre aquilo que se celebra e aquilo que se vive, aquilo que se acredita. Então, isso não pode existir. Nesse sentido, hoje, nós então vamos começar com o primeiro slide de abertura, em que trazemos a alegria do amor dentro de propostas celebrativas para as filhas e os filhos de Deus, como já que todos precisamos de fazer esse caminho, de fazer essa jornada enquanto família, em família dentro de casa, família enquanto comunidade, igreja, enquanto sociedade, humanidade. E aí, no próximo slide, nós vemos algumas questões importantes que devem ser tratadas hoje, nessa terceira noite de Amoris Laetitia, em que contemplamos o capítulo que fala, o 7, o 8 e o 9, que vai falar da timidez das propostas pastorais sobre Amoris Laetitia. Fica claro, então, que quem é acostumado com o método eclesial de João Paulo II e de Bento XVI, quando olha para Francisco esperando respostas prontas para a família, se frustra, porque não tem. O Papa Francisco não dá respostas prontas que venham de cima para baixo, mas incentiva todas as pessoas de fé e as pessoas de boa vontade, aquelas que não têm religião ou não professam a fé cristã, para que também formem a consciência da sociedade e dê a sua contribuição para o bem comum, para a paz, para a felicidade. E as nossas diretrizes pastorais no Brasil, seja das paróquias, das dioceses e até mesmo da CNBB, são tímidas quando se trata de uma pastoral familiar, quando se trata de novas diretrizes que atendam o método proposto em Amoris Laetitia. Em outros lugares do mundo, por exemplo, na Europa, na Alemanha, aqui na Itália, em Malta, na Argentina, propriamente em Buenos Aires, os projetos pastorais das dioceses, eles foram feitos com os fundamentos em Amoris Laetitia. Nada mais, nada menos que em Amoris Laetitia. E aí a cultura pastoral é outra. Não foge àquela cultura de manutenção das pastorais e começa a desenvolver uma participação, inclusive uma sinodalidade de todos os membros da família, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, daqueles que participam da vida da igreja e daqueles que participam da vida da sociedade. Também temos um aprofundamento em Amoris Laetitia do amor, dessa nova cultura pastoral, que parte do acompanhar, do discernir e do integrar na fragilidade. No sentido de que a norma é importante, mas que a doutrina é importantíssima, fundamental, mas não deve ser um motivo de exclusão eterna para nenhuma família ou nenhuma pessoa em dificuldade. E aí que entra o discernimento, uma vez que as normas não são suficientes para atender todos os casos com a mesma misericórdia e dignidade que Deus espera. Aí, então, nós precisamos transbordar a norma, não anulá-la e nem ser irresponsáveis com elas, mas transbordar a norma à luz do Espírito Santo para que as novas situações sejam integradas na vida da família e que a sociedade também dialogue nesse sentido. Por isso que o documento de Amoris Laetitia é uma entre todas as sementes que Francisco lança no nosso tempo. Francisco já escreveu Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia, Christu Vivit, Gaudete et Exsultate, e também Fratelli Tutti,
E não podemos esquecer da querida Amazônia. Nesse sentido, são sementes que Francisco lança e que possivelmente ele não colherá os frutos, mas as próximas gerações da igreja, sim. E isso tem mudanças também na nossa geração e precisamos começar a estudar, a lidar com todas essas questões específicas. Por isso, no próximo slide, por favor, nós temos o itinerário do amor na família hoje, no nosso encontro de hoje, no qual veremos o capítulo 7º, o 8º e o 9º. No capítulo 7º, o objetivo é alcançar uma ação fundamental da família com a relação, o ponto principal, o objetivo principal desse capítulo 7º é a educação dos filhos. É uma proposta pedagógica para nós que somos filhos e filhas de Deus, mas também para os filhos e para as filhas dentro das famílias, para as crianças, para os jovens dentro das famílias. São propostas práticas nessa terceira parte. Então, são propostas celebrativa justamente porque não acontece sozinho. Ninguém celebra sozinho. A gente celebra sempre em unidade, em comunhão. E aí, nesse sentido, essas propostas também acontecem em comunhão, em unidade. Ou, como o Papa convida todos na reforma da Igreja, em sinodalidade. Mesmo caminho. Sinodalidade significa mesmo caminho. É uma superação daquilo que os bispos vivem, que é a colegialidade. E aí, nesse sentido, o capítulo 8º vai falar de uma ação da comunidade, que é acompanhar, discernir e integrar, seja por meio dos pastores, do bispo, padre, diácono, ou até mesmo dos coordenadores de pastoral, das pessoas de boa vontade, que ajudam, iluminam a caminhada e a existência das pessoas na tomada das decisões. Repito, disse ontem, digo hoje. Amores Letícia tem uma proposta de discernimento, principalmente no capítulo 8º, que não é a substituição da consciência das pessoas, de dizer faça isso ou faça aquilo, caminhe por aqui ou caminhe por ali. Isso é permitido, isso é proibido, mas de formar a consciência para que a partir de um processo de educação do discernimento, cada pessoa seja capaz de responder e atuar na sua fé, na sua vida, levando em consideração a vida dos outros. O capítulo 9 é ao mesmo tempo um fechamento e uma janela de continuidade para o documento, porque trata da espiritualidade conjugal, a espiritualidade relacional como mística para nossa vida de filhos e filhas de Deus nessa casa comum, para alargar, construir uma fraternidade universal, como aparece lá em Fratelli Tutti, e uma amizade social com ações políticas pessoais, regionais, nacionais e internacionais que alcancem o bem comum da nossa casa comum, como traz Laudato Si. Então percebam que todos os escritos do Papa Francisco estão interligados e que nos ajudam a entender melhor o seu modo de pensar a igreja e também melhora a nossa compreensão de ser igreja. Então vamos lá. Convido você a fazer essa jornada hoje, durante esse tempo bem fecundo que nós temos. O capítulo 7 trata de reforçar a educação dos filhos. É uma pedagogia própria que pergunta: onde estão os filhos? Onde estão os filhos numa possível ou numa suposta lista de prioridades da vida dos pais? Os filhos vêm antes ou depois do trabalho? A educação dos filhos vem antes ou depois de
todas as escolhas que os pais devem fazer. A formação da ética dos filhos. Qual é o método que Amores Letícia propõe? E aqui eu destaco que é o método indutivo e não dedutivo. Depois nós vamos ver o que isso significa e qual a diferença entre os dois. Outra coisa importante que Amores Letícia traz, e aqui é um índice daquilo que será tratado nessa nossa apresentação sobre o capítulo 7, o valor da sanção como estímulo para os filhos e não como violência. Também um realismo paciente, não um idealismo de bate-pronto, que não respeita o tempo e nem o espaço. A vida familiar como um contexto educativo, uma contínua gradualidade, sempre crescente, em que as pessoas se tornam cada vez mais maduras e realizadas, como nós vimos ontem. Também um sim à educação sexual, que depois nós vamos ver como isso aparece no documento. E por último, a transmissão da fé. E aí eu destaco nesse círculo amarelo que o capítulo 7 traz como pedagogia para a igreja, relembrando aquilo que já aparece em Familiares Consórcio, lá com João Paulo II, nos anos 80, na década de 80, que é a lei da gradualidade. Essa é uma grande riqueza da igreja. A lei da gradualidade não significa que nós precisamos abaixar os montes, as montanhas, porque é difícil escalá-las ou alcançar o cume. Mas nós precisamos não cair na tentação da gradualidade da lei. Mas qual que é a diferença de uma coisa para outra? A lei da gradualidade e a gradualidade da lei. A gradualidade da lei é como se a gente tratasse a igreja como um grande supermercado, com as gôndolas, com os produtos, e a gente vai passando com um carrinho, colocando, e quando a gente vai no mercado, a gente não pega todas as coisas da prateleira, a gente só pega o que precisa. A gente vai colocando no carrinho do supermercado somente aquilo que a gente tem necessidade. Esse é o critério de escolha. Só que diante da riqueza da revelação, diante da riqueza do magistério ou da dinâmica da tradição que a igreja oferece, não é possível fazer essa escolha utilitarista. Por isso, não podemos utilizar a gradualidade da lei. Só seguir aquilo que nos convém. Mas precisamos, sim, meditar com discernimento a respeito de uma crescente. Sempre que dar um passo possível a mais para o bem na nossa maturidade. E aí, aos poucos, a gente vai crescendo como pessoa e se realizando. Outro exemplo que eu dou é a customização. Nas telas dos celulares, a gente abaixa os aplicativos que a gente precisa, a gente compra a capinha que melhor agrada, e isso é customizar, é dar o nosso toque pessoal. O processo de discernimento é sim um processo pessoal e comunitário, no entanto, não é relativista. É relativo sim, mas não cai no relativismo, porque segue um critério, que é o critério do Evangelho. Daí está a riqueza da lei da gradualidade. Crescer com o Evangelho. E aí nós temos uma geração de processos de maturidade integral. Por isso eu peço o próximo slide, por favor, que é justamente essa questão de onde estão os filhos. Qual é o lugar que os filhos ocupam dentro da família? E a pedagogia proposta nesse 7º capítulo é uma pedagogia que leva em consideração aquelas palavras, obrigado, por favor e desculpa, com toda a dinâmica que cada palavra
traz, como por exemplo, obrigado. Eu sou agradecido e sou grato por aquilo que o outro fez para mim. Não é obrigação do outro fazer aquilo, mas eu reconheço o empenho que o outro teve em fazer aquilo pelo bem da casa, pelo bem da família, pelo bem do filho, da filha ou dos pais. Nesse sentido, o pedir desculpas, o pedir perdão, é reconhecer que eu não sou perfeito, que eu erro, que tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou, e que eu preciso, então, saber essa realidade, estar consciente disso, e reconhecer os meus erros para poder superá-los com o crescimento. E aí a pedagogia do amor nos pequenos gestos, que os pais começam a ensinar para os filhos. São gestos efetivos de afetividade. Repito, gestos concretos de caridade no dia a dia da família. Mas como isso acontece? Acontece por meio de uma coisa muito importante que se dá no tempo e no espaço, que é a ternura. Os novos estudos de neurologia, da neurociência, confirmam que quando a mãe ou o pai tem um gesto de carinho pelo recém-nascido, isso ativa no cérebro da criança uma substância capaz de fazer com que o cérebro da criança seja ativado para começar a aprender aquela empatia. E são essas experiências de empatia que a criança aprende nos primeiros estágios da vida, que compreendem, segundo alguns teóricos, até os 7 anos, que vai fazer com que essa criança aprenda a ativar os neurônios espelho e começa a aprender com os adultos que estão à sua volta. Então, se tiver estímulos, testemunhos bons ao redor dos filhos, eles aprendem coisas boas. Mas se tiver coisas ruins, eles não vão aprender coisas tão boas assim. Por isso, a formação ética dos filhos é indutiva, é de questões práticas, pequenas e particulares, que eles podem aprender, e não de conceitos concretos, de ideias racionais super elaboradas, que são vazias para uma criança que ainda não consegue racionalizar. Por isso, fábulas, histórias, parábolas evangélicas, exemplos cotidianos do dia a dia servem de maneira concreta, no concreto, para ajudar a criança a aprender relações como caridade, fé, justiça, amor de Deus. E nesse sentido, o testemunho é muito importante. O testemunho que os pais dão, por exemplo, os pais que se beijam na frente dos filhos, o carinho que o marido tem pela esposa ou que a esposa tem pelo marido, que os cônjuges têm um pelo outro, é muito importante. Deve apresentar para os filhos esta humanização dos afetos. E também deve praticar esse afeto com os filhos. Não é porque o filho vai crescendo que ele não precisa de um abraço, de colocá-lo no colo, de fazer um afago, ou de ser lembrado de suas responsabilidades. E aí os ensinamentos vêm através do diálogo, não com respostas prontas, mas com questionamentos. Questionamentos. O que você pensa sobre isso? Ou como você reagiria diante dessa situação? E diálogos que são proveitosos principalmente no período da criticidade, que é a adolescência.
É nesse período que os elogios vêm acompanhados dos juízos de valor. E que no ambiente familiar, a criança, o jovem, o adolescente, começa então a praticar o discernimento, a autoavaliação, as consequências das atitudes. Por isso, ensinar a verdade é muito mais importante do que impor comportamentos para as pessoas. Exemplo: um pai e uma mãe que diz para o filho, que dá uma ordem: ao dormir, cubra-se com o cobertor. Isso é impor comportamento, que é diferente de eu mostrar para o filho que durante a noite vai esfriar um pouco mais, que esse frio vai fazer mal e que no dia seguinte vai sofrer as consequências dessa falta de cobertor, e por isso a criança precisa do cobertor. Então, uma vez que ela assimila, interioriza esse processo, ela vai ser responsável por se cobrir à noite, porque sabe que isso vai fazer bem para ela. Ela chegou por si mesma, com a ajuda e o acompanhamento dos pais, nesse bem. Não foi um comportamento imposto, mas foi uma verdade aprendida, ensinada, assimilada. Deus também se utiliza dessa pedagogia conosco. Ele nos ama, nos dá o exemplo de amor, mostra como se faz na figura de Jesus, nos envia a possibilidade de inspiração, que é o Espírito Santo, e deixa nas nossas mãos para a nossa responsabilidade com a ajuda da graça. Próximo slide, por favor. O valor da sanção, do impedimento. Quando a gente fala disso, dos nãos que a vida merece, é justamente no sentido de que o não é importante para a educação dos filhos, já que a família é a primeira escola. O não é uma sanção, é colocar um limite para que a liberdades e a dignidade sejam respeitadas. Se a gente voltar nos nossos primeiros pais, que são os pais da humanidade, de uma humanidade inteira, de todas as gerações, que nós conhecemos como Adão e Eva, lá nas narrativas bíblicas do livro do Gênesis, nós percebemos que o grande pecado deles é não ter limites, é desrespeitar a importância do limite. Claro, tem uma ajuda mitológica que é a serpente, porque nenhuma serpente hoje fala, mas a figura de linguagem da serpente que fala e tenta, ela distorce a mensagem divina de um Deus que coloca limites, não como a da árvore da vida e da árvore do bem e do mal. São duas árvores no centro do jardim que não precisam ser tocadas, porque eles já têm a condição e alcance a todas as outras, todas as outras dádivas da criação. Não lhes faltava nada. Mas a serpente corrompe o limite e corrompe o discernimento de Adão e Eva, fazendo com que eles não respeitem e vejam os limites como algo ruim, que não é. O limite é algo bom. A distância da nossa mão para com o fogo é algo positivo. Se a gente rompe o limite de segurança, nós causamos danos a nós mesmos. E é nesse sentido que o não para o filho e para a filha deve ser sempre o não acompanhado de discernimento. Não o não pelo não, mas é um não com positividade. E aí nós temos uma formação gradativa. Próximo slide, por favor. E nesse contexto educativo, nós precisamos prestar atenção que nós vivemos numa era digital, que nos últimos 50 anos nós tivemos grandes avanços tecnológicos,
Isso é uma coisa boa, só que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente faz com a tecnologia, com esse dom que Deus nos deu. Nós não temos vontade nenhuma de voltar à Idade das Pedras, de cancelar as grandes conquistas que o ser humano conseguiu com a ciência ou com o avanço tecnológico. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar que esse avanço tecnológico danifique a nossa vida e cause uma disfunção na nossa existência, causando o mal e a morte. Por isso, a velocidade digital é ótima, que permite, inclusive, o nosso encontro hoje. Nós estamos a 12 mil quilômetros de distância, eu aqui em Roma e vocês aí no Brasil, e isso possibilita o nosso encontro de hoje, a nossa partilha, mas também deve favorecer a capacidade de esperar as coisas. Cada coisa tem o seu tempo, e nós precisamos esperar o tempo das coisas, inclusive o tempo do ser humano, de crescimento, de maturação. Nós não podemos intoxicar a liberdade, dizendo que tudo pode, tudo é permitido, que depois a gente resolve as consequências. Não. A gente precisa pensar nas consequências antes, para garantir a liberdade na sua riqueza. Por isso, o cuidar de si e ensinar os filhos a cuidarem de si mesmos é muito importante. Essa autonomia baseada nas regras do Evangelho, dos valores do Evangelho, amor, verdade e justiça, são muito importantes. E isso exige uma convivência. É sempre com uma antropologia do relacionamento. É sempre na relação entre um com o outro, do homem com a mulher, do homem com o homem, da mulher com a mulher, dos pais com os filhos, dos filhos entre si. Porque nós somos uma grande família e não podemos nos privar dessa relação achando que a gente é uma ilha. O período do lockdown faz com que a gente sofra porque a gente não se relaciona com os outros. E aí nós chegamos ao ponto de que a gente está sendo mais cristão se a gente manter a distância do outro como um gesto de sensibilidade, e a indiferença é justamente não usar máscara, não ter os cuidados sanitários, não permanecer em isolamento social. Isso é indiferença. Negar que a vacina faz bem e negar que o vírus existe, negar essas questões e polarizar a ponto de se tornar discussões vazias de política. Por isso, não podemos deixar que essa velocidade digital cause uma alienação digital ou um autismo tecnológico, que é ficar apenas direcionado num único ponto da tecnologia, fechado em si mesmo, pela tecnologia, e achar que isso é a vida, que isso resolve todos os nossos problemas, que na verdade não resolve, cria muitos outros. Próximo slide, por favor. E aí nós tratamos de o capítulo 7 trata da educação sexual dos filhos, que deve ser sempre uma educação positiva e esclarecida. Ultimamente, a educação sexual não é responsável, no sentido de que alguns pais não se veem nesse papel de sentar com os filhos e respeitar a idade que eles estão, o conteúdo que lhe é possível naquela idade, e não tudo de uma vez só, um último pacote, porque isso é uma violência contra a criança, uma violência contra o jovem, mas que cada idade tem o seu conteúdo específico. E quando a gente fala de educação sexual hoje, educação sexual, uma moral sexual, não é só e simplesmente um sexo seguro.
proteção, isso sim é um fator importante, tanto para os adultos, mas a educação sexual, quando trata de sexualidade, é muito além disso, porque trata da dignidade da pessoa humana, do autoconhecimento de si, do outro, do respeito com o outro e de não fazer do outro um objeto do meu prazer. Nesse sentido, é respeitar o corpo do outro, respeitar os sentimentos do outro, respeitar a própria sensibilidade. Isso é educação sexual, que deve também ser gradativa. Essa é o ponto forte, então, desse 7º capítulo, que propõe uma gradatividade, a lei da gradatividade na educação sexual. Chegando até, como nós vimos ontem, sobre o amor erótico, que é uma humanização dos instintos humanos e que deve sim fazer parte da vida do casal, do matrimônio. Próximo slide, por favor. Também os pais aparecem como os primeiros mestres dos filhos, que são chamados a ensinar, a conduzir lado a lado, não com uma educação bancária em que o filho aparece como um banco, que eu deposito o conteúdo ali, que eu deposito os valores ali, e depois, em algum momento da vida, eu quero fazer o saque. Eu quero retirar todos os valores depositados ali. Não, não é esse tipo de educação. Mas a pedagogia aí é diferente. É de um caminhar junto, de aprender com os erros, de celebrar os acertos, reforçando cada vez mais aquilo que é a vida que Deus pensou para todos nós. Nesse sentido, os pais são os mestres que ensinam a fé, com pequenas atitudes, de celebrar dentro de casa, de celebrar com uma oração, por exemplo, uma oração em torno da mesa antes do almoço, ou até mesmo do casal que celebra a oração, reza um pelo outro. Também o casal, os pais são chamados a ensinar os filhos a força da ternura, em vez de classificar e fazer as pessoas em situações delicadas se sentirem excomungadas. Então, as famílias internas precisam falar, olha, o ideal é isso, mas o ideal não é o real. E a realidade é muito maior do que a ideia. Nesse sentido, nós precisamos acolher aquilo que cada um traz de si, o possível que cada um trouxe, e integrar isso que é a possibilidade que cada um traz. E então, nós temos no próximo slide, por favor. A grande questão que, depois de lermos o coração, que é o 4 e o 5, nós podemos aprofundar o capítulo 8 de Amoris Laetitia, que gerou muita polêmica, porque muitas pessoas reduziram Amoris Laetitia na questão da proibição da comunhão para os casais de segunda união. Mas, padre, os casais de segunda união podem comungar, sim ou não? Amoris Laetitia não se reduz somente ao sim ou não, ao veto, à proibição, nem pelo contrário, mas propõe à igreja uma nova cultura pastoral capaz de acolher cada situação na sua possibilidade. E aí, a questão de comunhão para os casais já é tratada lá no primeiro milênio, no Concílio de Nicéia. Já é algo da própria igreja, que nós não podemos fazer conta que não existe. Mas dizer que sim, dizer que não, é muito pouco diante da necessidade que cada um traz na vida pastoral. Por isso, é essa gradualidade pastoral que o capítulo 8 vem trazer. E aí ele propõe um novo modelo de discernimento daquelas situações chamadas irregulares. Mas, por favor, entendam aqui a palavra irregular da maneira
mais afirmativa possível, e não como um desrespeito ou um preconceito. Não se pode classificar as famílias, não se pode rotular entre aquelas que são perfeitas, ideais, que vivem muito bem, obrigado, daquelas que têm crises, daquelas que aconteceram com aquilo que era possível. Por isso, nós temos algumas circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral, que nós veremos logo mais. Também temos algumas novas normas que permitem uma relação entre norma e discernimento. E nesse sentido é que nós alcançamos a lógica da misericórdia pastoral que o Papa Francisco propõe para cada um de nós, para que sejamos facilitadores da graça, e não pessoas que barram os outros porque não têm os critérios que a gente exige. Por favor, o próximo slide. E aí nós temos uma relação entre discernimento e processo. Como isso acontece? Dá um clique no mouse, por favor. Isso. Como era antes? Antes nós tínhamos o sujeito do discernimento, que é o que a gente conhece hoje como diretor espiritual, e isso ainda se repete. Por isso se retoma Amoris Laetitia depois de 5 anos do seu lançamento, justamente para que esse ponto seja trabalhado nas nossas pastorais, nas nossas igrejas e também nas nossas dioceses. Então nós temos o sujeito do discernimento, que pode ser um padre, um bispo, um diácono, um diretor espiritual, um formador. Outro clique, por favor. E o dirigido, que pode ser uma pessoa, pode ser um casal, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma pastoral, uma paróquia, uma diocese. Isso tudo nós temos um exemplo para descrever isso daí. Um clique, por favor. É o exemplo do GPS. Aquilo que a gente usa como aplicativo no celular, no carro, para a gente encontrar o endereço que a gente nunca viu na vida, para a gente chegar no destino que a gente precisa. É o GPS. E logo mais a gente vai fazer a comparação do GPS como modelo da maneira antiga de fazer o discernimento com essa maneira baseada no Evangelho que a igreja alcança nessa altura da história. Próximo slide, por favor. É o discernimento agora, então, de Amoris Laetitia, que é um discernimento não mais entre sujeito e objeto, em que o sujeito domina de maneira ativa o objeto do discernimento, que seria a pessoa. Então, o diretor, o formador, diz o que o outro tem que fazer, apresenta os caminhos que ele tem que seguir. Agora, em Amoris Laetitia, essa relação muda completamente, de maneira com um salto qualitativo, muito importante. Por favor, eu peço a atenção de todos. Agora nós temos um sujeito pastoral e um sujeito de discernimento, e não mais um sujeito e um objeto. Nós temos, então, o sujeito pastoral, que pode ser o bispo, pode ser o padre, pode ser o diácono, pode ser uma liderança de pastoral, e o fiel. Todos podem ser sujeitos pastorais. Podem iluminar a vida do outro com as próprias experiências de fé. Todos nós não precisamos da misericórdia, não somos testemunhas da misericórdia de Deus? Pois bem, precisamos, com isso, apresentar e levar a misericórdia que a gente já experimentou na nossa vivência de fé para aqueles que estão começando agora. E aí o outro é sujeito do discernimento, no sentido de que é o outro que forma a própria consciência, a consciência terreno sagrado, que nem Deus invade. Se a gente não permitir, Deus não invade a nossa consciência, mesmo ele tendo todos os poderes e direitos para isso. Ele só entra na nossa consciência se a gente deixar. Por isso a consciência do outro é o lugar mais sagrado que tem
na vida. O próximo clique, e aí eu trago a figura que representa o processo de Amores Letícia. E agora fazemos a comparação com o processo antigo de discernimento, que era sujeito e objeto, e agora com os dois sujeitos, o sujeito pastoral e o sujeito discernimento. O GPS, tanto o GPS quanto a bússola alcançam o mesmo objetivo, que é conduzir alguém ao destino desejado. Só que o GPS te diz o que você tem que fazer. E você segue, ótimo, chega. Mas se um outro dia você precisa voltar e o GPS não funciona, ou até mesmo para retornar pelo caminho que você fez e com o GPS, e o GPS não funciona, você se perde. É como se você não tivesse dado passo nenhum. Diferente da bússola. A bússola sempre aponta para o norte. E o referencial, que é o norte, vai te dar as outras possibilidades para que você faça o caminho com a sua própria vida, com os seus próprios passos. Respeita o seu processo de pessoalidade. Daí, o que o documento de Amores Letícia propõe é muito mais exigente da nossa razão, dos nossos sentimentos e emoções, do que aquilo que se tinha até então na doutrina da igreja. Essa doutrina da igreja, que é continuidade de toda a tradição, que não fere, mas que é fiel a todo o magistério, toda a igreja, ao evangelho, é justamente um passo de qualidade bem concreto. E nesse sentido, o processo de discernimento é uma bússola nas nossas mãos, em que o norte é o próprio Cristo, e que, a partir desse critério, nós vamos dando os passos possíveis para o bem na nossa vida, enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto família, enquanto paróquia, enquanto pastoral. Próximo slide, por favor. O que é, então, discernimento? Discernimento, para percorrer esse caminho, nós precisamos saber o que esse discernimento significa. E para apresentar o que esse discernimento significa, eu trago para vocês o que não é discernimento. Discernimento não é, nesse sentido que a Amores Letícia traz, simplesmente bom senso, ou capacidade de avaliar ou julgar. Não é prudência. Isso não é discernimento. Discernimento é a capacidade de exercitar a própria liberdade na tomada de decisão, principalmente aquela decisão que diz respeito aos meios para se alcançar o fim proposto, que é a justiça, o amor e a verdade, o reino de Deus. Também o desafio do discernimento está em caminhar através das paixões, utilizando como instrumento para identificar não o suficiente, mas o melhor possível. Não fazer aquilo que eu acho que é útil, mas o melhor possível que eu tenho possibilidade de fazer. Superar a norma. Isso é discernimento. Então a norma é ponto de partida, não ponto de chegada. Dizer para o casal de segundo união, aplicando a norma, vocês não podem comungar porque a doutrina da igreja diz isso, não funciona. Não respeita a dignidade e não constrói o reino. Mas partindo da norma, nesse caso, nós vamos ter um discernimento e vamos superar, no sentido de que nós transbordamos a norma sem negá-la, porque a norma respeita sempre a vida e não condena para sempre. E aí, nesse sentido, nós temos o guia do discernimento. Que guia é esse? É a misericórdia. É a mesma misericórdia que aparece no Bom Samaritano, que o Papa Francisco traz em Fratelli Tutti. É a mesma misericórdia que Jesus sente antes de fazer a multiplicação dos pães e peixes, lá com as multidões, nos evangelhos. É a mesma misericórdia que o Pai misericordioso sente quando o filho pródigo retorna a casa e ele tem todas aquelas atitudes práticas,
dá o anel, traz a túnica, manda fazer o churrasco e festeja com todo mundo. E inclusive estamos de volta, tivemos uma queda na conexão. Estamos de volta, tivemos uma queda na comunicação, mas agora retornamos. Próximo slide, por favor. Eu dizia que esse discernimento acontece respeitando o processo de misericórdia, que é aquela misericórdia que o Pai misericordioso sente para com o filho pródigo, que prepara o churrasco, que dá o anel, que entrega a túnica, que acolhe na casa e que também repreende o filho mais velho, que é o legalista, que tenta só aplicar a lei e esquece da misericórdia. E para isso, já caminhando para o final da nossa apresentação de hoje, nós vamos para o capítulo 9, o último capítulo de Amoris Laetitia, que trata da espiritualidade conjugal e familiar. No sentido de que é preciso cultivar uma mística. Que mística é essa? De uma espiritualidade de comunhão sobrenatural, que transcende, como a Eucaristia. Por isso estamos sempre unidos em oração à luz da ressurreição, da vida nova, da Páscoa. E essa espiritualidade é um amor exclusivo e libertador, que envelhece junto e que se gasta ao mesmo tempo. Gasta-se juntos um pelo outro. E aí nós temos essa anagrama entre dois Os, JC, que é Jesus Cristo. Então Jesus está no meio. É uma espiritualidade cristocêntrica, em que não é a pessoa que está no meio, não é o ser humano que está no meio, mas é Jesus que está no meio do casal. E aí várias injustiças não acontecem. Essa espiritualidade é sempre de solicitude, ou seja, de solidariedade, de consolação, de estímulos. E aí digo para vocês, nenhuma família está pronta. É sempre um trabalho artesanal. Nenhuma família está pronta. Precisamos sempre trabalhar com todas as mãos possíveis. Próximo slide, por favor. O que significa, então, essa espiritualidade de comunhão sobrenatural, transcendente? Pois é o Senhor que deve habitar no meio do casal, na família, para que a paz, a alegria, a solidariedade aconteça. E aí, como lembra Santo Agostinho, se amamos, Deus permanece. Se não amamos, Deus permanece, mas não consegue atuar. Ele não rompe a nossa liberdade, ele não invade a nossa consciência. Então, se a nossa consciência é teimosa, Deus respeita essa teimosia, até a nossa consciência deixar de ser teimosa. Devemos, unidos em oração, à luz da palavra de Deus, cultivar essa espiritualidade eucarística, de doação, de serviço, porque na Eucaristia o próprio Jesus se faz Cordeiro de Deus e também se faz trigo moído, se faz pão. E o pão é feito com vários ingredientes unidos que fazem uma massa única, que serve para alimento. Por isso, cada dom que Deus deu para você, para nós precisamos fazer essa mistura e se colocar a serviço do outro. Não ficar apenas para nós mesmos.
Próximo slide, por favor. Essa espiritualidade parte de um amor libertador, do envelhecer juntos, do gastar-se juntos. É um espaço de sã autonomia, em que os dois crescem juntos com a ajuda divina. E aí precisa negar o casamento egocêntrico, em que o ego de um ou de outro é o que comanda a casa. Mas é o próprio Evangelho, o próprio Jesus encarnado, que deve ser o centro da família e da casa. Daí faz sentido o casal que faz tantas coisas juntas, como por exemplo faz compras, faz comida, almoça, trabalha, dorme junto, também faz sentido rezar junto em casa. Uma oração com a família reunida, sim, como a gente viu, que os pais são os mestres da fé das crianças, dos jovens, mas também a oração conjugal. Marido e mulher que pega na mão de frente um para o outro, pode ser até mesmo deitado, por que não? Mas um de frente para o outro e agradecer a Deus pelo dom da vida do outro em voz alta. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida da minha esposa, essa mulher fantástica que o Senhor colocou na minha frente e que é a mãe dos meus filhos, que é a pessoa com quem eu estou dividindo a minha caminhada. É a pessoa com quem eu escolhi dividir a minha caminhada. Que o Senhor o abençoe. E a esposa também fazer o mesmo com o seu marido. Obrigado, Senhor, por esse homem que o Senhor colocou na minha vida, por essa pessoa que o Senhor coloca na minha vida, que me completa, que me ajuda a caminhar, por todos os dons que ele representa para mim. Então é sempre essa oração, espontânea, simples, humilde, mas do fundo do coração. E aí nenhuma família está pronta. E nesse processo artesanal, essa mística, essa espiritualidade funciona como um motor. Para a gente entender melhor, e aí eu finalizo a apresentação de hoje, já podemos abrir para as perguntas, eu conto uma parábola, uma realidade do interior, da vida rural, que serve para concluir essa parte das propostas celebrativas. Principalmente sobre a importância daquilo que é mística na nossa vida. O homem do campo, quando tem uma carroça puxada por bois para fazer o seu trabalho diário, ele sabe que os animais também se cansam de trabalhar. E se cansam no momento em que o condutor da carroça mais precisa. Hoje nós temos tratores, mas numa época em que a tração é animal, que não tem um trator, o homem do campo, que trabalha com essa dureza na vida diária, e vai então, por exemplo, buscar capim para dar para o seu rebanho, ele vai, faz aquele percurso com a sua carroça vazia, chega lá, enche a sua carroça de capim e volta. Como toda a estrada, tem altos e baixos. Mas aí os bois estão cansados, os animais estão cansados com a primeira viagem e com o peso da carga acrescentada. O que fazer? Os animais empacam pelo cansaço. Eles paralisam pelo cansaço. Não vão nem para frente nem para trás. Mas o homem do campo, muito sábio, leva consigo uma vara e então na ponta da vara ele coloca um legume, uma cenoura, por exemplo, e a gente já sabe o que acontece. Aqueles animais tiram de dentro de si uma força que ainda não sabiam que tinham para continuar a caminhada. Essa relação, por uma metáfora, em que a mística é isso que nós temos que cultivar como espiritualidade do casal e da família dentro de casa, da família dentro da igreja, da pastoral e da família na casa comum, que é a sociedade. Uma mística que é aquela força que a gente não sabia que tem, que nos faz superar todos os momentos difíceis para alcançar o bem comum. Muito obrigado a todos por essa apresentação. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode escrever aí no chat, pode mandar.
Eu agradeço a atenção e a paciência durante esses 3 dias de disposição, de meditação, de partilha que nós fazemos da nossa vida, que o Papa nos propõe, que o Papa Francisco propõe com essas novas sementes de Amores Letícia depois de 5 anos. Tem também o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma pergunta mais específica, mais elaborada, porque não deu tempo de mandar nesses 3 dias, fiquem à vontade. Temos alguma pergunta? Se não tivermos, eu já chamo o Diácono Luiz, que ele tem alguns recados. Diácono, a palavra é com o senhor. Obrigado. Obrigado, Padre Luiz Alberto, por esses dias, por essa formação espetacular. Acho que foi muito proveitosa, como próprios comentários do pessoal que participou. E eu chamo a atenção aí para quem se perdeu alguma coisa, é só entrar lá no Facebook da página, na página da Pastoral Familiar de Amparo, que tem as 3 palestras gravadas. Então, vai para a gente aproveitar um pouquinho mais, rever essa formação. Mas, como o senhor próprio disse, né, que é muito importante que a gente faça a leitura do documento como um todo. Então, o que a gente sempre, nós propomos uma formação, mas propomos também que a pessoa leve isso mais a sério, que possa fazer a leitura, que possa partilhar, que possa ajudar a nossa comunidade. Que também o que acontece, que toda vez que nós vamos para uma celebração ou vamos para uma formação, nós temos que sair melhores. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso compromisso. Que nós precisamos ser melhores, não para ser melhores do que os outros, ser melhores para a igreja, ser melhores na convivência da nossa comunidade e das nossas pastorais. Então fica aí o nosso agradecimento ao senhor aí, direto de Roma. Muito obrigado. Nós já sabemos aí que é quase 2 horas da manhã. Atrapalhamos o senhor aí nessas 3 noites, mas com certeza Deus o recompensará. Sim, que a com Virgem Maria certeza. possa cobri-lo com seu manto, te proteger no seu ministério, que o senhor esteja de volta logo aqui ao Brasil para que possa trabalhar um pouco junto com a gente aí, Sim. que foi muito bom esses dias com o senhor aí. Então, que Deus lhe abençoe, Deus lhe pague por tudo, e a você que nos acompanhou. Então, siga esse compromisso de ser melhor e partilhar esse material aí esplêndido aí dessas formações desses 3 dias. Muito obrigado, Diácono, pelo convite, pela disponibilidade, pela paciência e pela atenção. E eu convido todos para a gente encerrar essa tríade de noites de formação sobre Amores Letícia, para a gente fazer uma oração juntos, que o próprio documento traz nas últimas páginas, como encerramento antes da assinatura do Papa Francisco. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus.
Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Abençoe, Deus, a sua família, a sua vida, os seus projetos. Abençoe as suas dificuldades, para que cada um consiga suportar e superar cada uma delas. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Coragem. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.